aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos abordar sobre um dos principais conflitos externos, se não, talvez, o maior conflito externo que o Brasil se envolveu durante o século XIX, durante a época do Império, a época da monarquia brasileira, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que vai ocorrer ali durante o Segundo Império, durante o Segundo Reinado, na época do imperador Dom Pedro II. A Guerra do Paraguai, que na verdade é um dos conflitos na região da chamada Bacia do Prata. E quando se fala dessa região da Bacia do Prata, nós temos países como a Argentina, o Uruguai, o Brasil, o Paraguai, que são países que estão se envolvendo em diversos conflitos, né, durante o século XIX. Os conflitos aqui da chamada região platina, né, os conflitos da Bacia Platina ou da Bacia do Prata. É evidente que antes mesmo do Brasil se envolver na guerra com o Paraguai, o Brasil tem conflitos, né, com a Argentina, ele vai entrar em conflitos com o Uruguai, mas o grande conflito que o Brasil vai se envolver durante o Segundo Império, durante o Segundo Reinado, aqui nessa região da Bacia do Prata, onde nós teremos uma guerra, tá, com certeza é a Guerra do Paraguai. Aqui nós temos duas imagens que reproduzem, né, claramente o que seria a Guerra do Paraguai. A primeira imagem, né, um quadro que mostra, na verdade, a presença de batalhas navais na Guerra do Paraguai. Uma guerra que nós teremos não só batalhas terrestres, mas batalhas navais. Uma das batalhas mais importantes que nós tivemos, né, foi a Batalha de Riachuelo. A Marinha Brasileira se saiu vitoriosa, inclusive na Batalha de Riachuelo. Então nós temos uma guerra com a participação de dois setores das Forças Armadas, até porque não se tinha aeronáutica ainda. Nós temos uma participação de dois setores das Forças Armadas, que é a Marinha e o Exército. Esses vão ser os dois setores das forças chamadas Forças Armadas Brasileiras, Forças Militares, que irão participar da Guerra do Paraguai. Na primeira imagem eu trouxe para vocês, justamente para mostrar que nós teremos a presença de batalhas navais, a presença da Marinha na Guerra do Paraguai, com destaque a Batalha de Riachuelo. A segunda imagem, nós temos aqui a presença de brasileiros que irão participar da Guerra do Paraguai. E interessante que alguns historiadores caracterizam a chamada história tradicional, né? A história tradicional, ela caracteriza a presença desses brasileiros como se eles fossem, na verdade, os voluntários da pátria. Ou seja, uma espécie hoje de patriotas. Né? É como se eles fossem patriotas. Ou seja, os voluntários da pátria. É preciso se repensar essa ideia de patriotas, de voluntários da pátria na Guerra do Paraguai. Principalmente porque, se você parar para analisar, as elites brancas econômicas, as chamadas elites brancas econômicas, os senhores de escravos, na verdade, eles mandavam seus escravos para a Guerra do Paraguai, né, no lugar deles. E esses escravos, eles não eram voluntários, eles foram mandados forçados para a Guerra do Paraguai. É evidente que esses escravos que irão participar da Guerra do Paraguai, o principal retorno que eles teriam seria a alforria, ou seja, a sua liberdade. Esses escravos que iriam se envolver na Guerra do Paraguai iriam adquirir seu processo de alforria, sua liberdade. Isso caso eles conseguissem sair vitoriosos e com vida da Guerra do Paraguai, que não foi nada fácil para os escravos, né, que participaram dessa guerra. Afinal de contas, eles eram utilizados como uma espécie de escudos humanos. Essa foi uma das principais formas de se usar os escravos brasileiros no fronte de combate,
na Guerra do Paraguai. Muitos deles eram usados como escudos humanos. E muitos acabaram não sobrevivendo. Alguns conseguiram. Tá? Alguns conseguiram. E quando voltaram da Guerra do Paraguai, voltaram como homens livres. E nós vamos observar que isso vai ter uma implicação, um desdobramento interessante para o movimento abolicionista no Brasil. Né? Mais tarde nós vamos, inclusive, colocar para vocês esse reflexo da volta desses escravos com vida, os que conseguiram voltar com vida, né? Esse reflexo desse retorno para o movimento abolicionista no Brasil. Ok, galerinha? E é evidente que uma das questões principais que perpassam pela Guerra do Paraguai, né, entre suas motivações e características, com certeza é a questão da motivação dessa guerra. Nós temos várias concepções, né, por parte de vários pensadores, né, de historiografia tradicional, até a revisitação historiográfica que tem sendo feita da Guerra do Paraguai. Então, existe, na verdade, muitos questionamentos sobre as motivações da Guerra do Paraguai. Por exemplo, se você pegar alguns questionamentos da Guerra do Paraguai, alguns chegam a colocar que a guerra ela foi motivada, né, pelo fato simplesmente da Inglaterra olhar para o Paraguai como uma grande ameaça. E por conta disso, a Inglaterra, que financiou a Tríplice Aliança, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, contra o Paraguai, o Brasil, a Argentina e o Uruguai entraram nessa guerra por conta da Inglaterra. Essa é uma versão que, na verdade, ela já perdeu força. Principalmente com as novas revisitações historiográficas que estão sendo feitas sobre a situação do Paraguai nas vésperas da guerra, e sobre os verdadeiros motivos que teriam levado esses países que formaram a Tríplice Aliança, como o Brasil, a entrar na Guerra do Paraguai. E uma das questões, uma das motivações que vem se observando na literatura historiográfica, na literatura da história, em relação à motivação da entrada do Brasil na Guerra do Paraguai, com certeza, não só do Brasil, mas da Argentina, do próprio Uruguai, são as disputas hegemônicas, as disputas pela hegemonia entre esses países na Bacia Platina. O que esses países estariam buscando na Guerra do Paraguai, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o próprio Paraguai, o que esses países estão buscando, ou seja, eles estão envolvidos em uma guerra onde eles buscam a sua hegemonia na região. Eles estariam buscando a sua hegemonia, hegemonia já sabe, um superior ao outro. Estão buscando a sua superioridade, a sua hegemonia na região. Tanto prova que, se você parar para analisar, os novos estudos que se tem sobre a Guerra do Paraguai, certo? Ou sobre o Paraguai, de uma forma específica, né, nas vésperas da guerra, os novos estudos nos mostram um Paraguai como um país agrário, né? Nos novos estudos mostram que o Paraguai ainda era um país agrário, apesar de ter erradicado o analfabetismo, que o Paraguai ele era moderno, mas, acima de tudo, na questão militar, ele tinha um exército moderno, mas um Paraguai ainda dependente do capital e da tecnologia inglesa. Novos estudos apontam para isso. Diferentemente do que se ouviu falar em uma versão lá da década de 70, de que o Paraguai era uma grande nação, uma nação industrializada, né? Uma nação, na verdade, que não dependia de capitais ou de tecnologia europeia. E os novos estudos mostram que não era bem isso, que o Paraguai ainda era um país com uma economia predominantemente agrária, que a modernização teria ocorrido, acima de tudo, nos meios militares, ou seja, no exército, e que o Paraguai era um país que dependia ainda da Inglaterra, tá? E que era governado por uma ditadura, né? A ditadura principalmente de Francisco Solano Lopes,
né? Que uma ditadura que, inclusive, tinha meios ilícitos de enriquecimento, né? Utilizava meios ilícitos de enriquecimento para ele e para familiares. Então, essas são as novas discussões sobre a Guerra do Paraguai. A partir do momento que você vê um Paraguai que ainda é dependente, que você vê um Paraguai que tem uma ditadura, né, que vive com familiares de uma forma ilícita, que enriquece de uma forma ilícita, um Paraguai que modernizou muito mais seu exército, um Paraguai que era um país muito mais agrário. Então, observa-se que, na verdade, essa guerra é uma busca da hegemonia na Bacia do Prata, principalmente de um Paraguai que se isolou, o Paraguai que se fechou, o Paraguai que, na verdade, acabou, inclusive, conquistando alguns territórios de fronteira com o Brasil, na região do Mato Grosso. E nessa perspectiva, os motivos da Guerra do Paraguai passam por onde? Por rivalidades políticas, rivalidades políticas entre esses países, rivalidades que já vinham acontecendo antes mesmo da Guerra do Paraguai. A questão do livre comércio do prata, o livre comércio defendido pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai, e que o Paraguai havia se isolado e dificultado o comércio do prata. Esses países, na busca da sua hegemonia, eles defendem os países que vão formar a Tríplice Aliança, como Brasil, Argentina e Uruguai, eles vão defender, na verdade, o livre comércio do prata. Além disso, nós temos também a questão das invasões territoriais. Não se pode deixar de observar. O Paraguai havia invadido territórios nas fronteiras com o Brasil, na região de Mato Grosso. Então, essas seriam três motivações com as novas revisitações historiográficas que foram feitas, né, no que diz respeito aos motivos da Guerra do Paraguai, né, que levou ali o Brasil, a Argentina, o Uruguai, financiado pela Inglaterra, evidente, a formar a chamada Tríplice Aliança. E é evidente que quais seriam os resultados desse conflito? O conflito que foi vencido pela Tríplice Aliança, é lógico. A Tríplice Aliança, com o apoio da Inglaterra, venceu os conflitos. Venceu, evidentemente, os conflitos, ou seja, venceu a Guerra do Paraguai. Então, quais seriam os desdobramentos, os efeitos, as consequências, os resultados da Guerra do Paraguai? Quais seriam esses resultados? Ora, para o Paraguai, vamos trabalhar de uma forma específica, para o Paraguai, para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai. Então, quais seriam os resultados? Para o Paraguai, a guerra, ela acabou gerando uma destruição. Uma destruição na frágil infraestrutura. Na frágil infraestrutura da economia do país. O Paraguai, que não tinha lá essas infraestrutura econômica, a guerra acabou fragilizando materialmente, economicamente, o Paraguai, que tinha uma frágil estrutura. Outra coisa, número de mortos. Um dos resultados dessa guerra para o Paraguai foi o número de mortos. Houve um verdadeiro genocídio, um verdadeiro extermínio. Ou seja, a população jovem, adulta, masculina, paraguaia, ela foi praticamente exterminada com a guerra. O Paraguai, no final da guerra, ficou com uma população basicamente de mulheres, idosos e crianças. Esse foi um dos resultados, o que dificultou, inclusive, a própria recuperação do Paraguai, historicamente falando, ao longo do tempo. Para o Brasil, a guerra, não se pode negar, ela contribuiu para o fortalecimento do Exército brasileiro, do Exército como instituição. O Exército como instituição, ele vai acabar se fortalecendo. O Exército sai mais politizado, sai mais conscientizado da Guerra do Paraguai. E o próprio Exército, ele vai exigir um papel de destaque dentro do Império Brasileiro. E esse papel, de certa forma, ele acaba sendo negado pelo Estado Imperial, o que vai acabar provocando a famosa questão militar. A ruptura do Exército com o Estado Imperial, que é uma das questões
que vai contribuir para o fim da monarquia brasileira. Um outro resultado dessa guerra para o Brasil é o enfraquecimento do sistema político monárquico, né? Quer dizer, a monarquia ela vai sair fragilizada. Na verdade, ela vai cair. A questão militar, como nós acabamos de colocar, a questão militar é uma das questões que vai contribuir para a queda do Império Brasileiro, para a queda da monarquia brasileira. Além disso, a Guerra do Paraguai também vai causar para a economia imperial brasileira, para o Estado imperial brasileiro, certo? Uma crise econômica. Por exemplo, a dívida externa. Nós vamos aumentar a dívida externa em relação à Inglaterra. Do ponto de vista econômico, o Brasil também perdeu na Guerra do Paraguai. Quando você fala, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, é importante observar que os impactos, ou seja, os resultados da Guerra do Paraguai para países da Tríplice Aliança, né, que participaram, evidentemente, ali, da Tríplice Aliança, como Argentina, Uruguai e Paraguai, para a Argentina e Uruguai, se comparado ao Brasil e Paraguai, os efeitos, os impactos da guerra, eles foram bem menores. Eles foram bem menores, mas eles tiveram também impacto, né? O que vai mostrar claramente que o envolvimento da Argentina e do Uruguai nessa guerra com o Paraguai, esse envolvimento ele foi muito menor do que o envolvimento do Estado Imperial Brasileiro. Tá? Então, o Brasil ele se envolveu muito mais na Guerra do Paraguai do que, por exemplo, argentinos e Uruguai. O que mostra que, por conta disso, as consequências para o Brasil elas foram muito mais desgastantes, principalmente para o Estado Imperial Brasileiro, do que para a Argentina e Uruguai. Inclusive, na questão basicamente política, a guerra ela garantiu o fim dos conflitos políticos. Né? Lá na Argentina e no Uruguai, a Guerra do Paraguai ela acaba garantindo o fim dos conflitos políticos que aconteciam nesses países. Né? Que acontecia na Argentina e no Uruguai. Ou seja, os conflitos entre federalistas, que defendiam um Estado descentralizado, e unitaristas, que defendiam um Estado centralizado. Tanto prova que no caso da Argentina, nós temos o quê? Blancos, no federalistas e unitaristas, no caso da Argentina, e no caso do Uruguai, essa disputa entre federalistas e unitaristas, essas disputas políticas, eram chamados de quem? De blancos e colorados. Né? No Uruguai, você tem a rivalidade entre brancos e colorados, né? Blancos e colorados. Na Argentina, entre federalistas e unitaristas. A Guerra do Paraguai, ela acaba, na verdade, levando ao fim desses conflitos regionais, desses conflitos políticos que estavam acontecendo, que vinham acontecendo, melhor falando, na Argentina e no Uruguai. O Brasil não. Observe que o Brasil ele vai pagar um preço mais caro. E não podemos deixar de falar, por exemplo, no caso do Brasil, não podemos deixar de falar, de forma nenhuma, a questão abolicionista. A Guerra do Paraguai, ela vai acelerar a questão abolicionista no Brasil, que vai, inclusive, contribuir também para a crise do Império. Porque os escravos que foram participar da Guerra do Paraguai, forçadamente, não como voluntários da pátria, não como patriotas, forçadamente, compulsoriamente, esses escravos que conseguiram sobreviver na Guerra do Paraguai, quando eles voltaram como alforriados. Eles voltaram como homens libertos. E eles acabaram se engajando na campanha abolicionista. Eles se engajaram na campanha abolicionista porque simplesmente não admitiam olhar seus parentes, seus familiares sendo maltratados, escravizados. Então, se engajam na campanha abolicionista e a presença deles foi muito importante para o movimento abolicionista no Brasil, que foi fundamental para a abolição da escravidão. Ok, galerinha? Um grande abraço
e até o nosso próximo encontro.